nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos, a paz do nosso Senhor Jesus. Gostaria de glorificar o nosso Deus nesta manhã, agradecer pela oportunidade de mais um dia de vida, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Hoje é dia 21 de setembro, sábado, e eu quero glorificar o Senhor Jesus. Quero te convidar, meu irmão, minha irmã, para termos um momento aqui na palavra do Senhor. Se você tiver um tempo, um momento, né? Eu queria compartilhar uma palavra que está no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 1. Será um momento de alegria, um momento de comunhão, que Deus possa falar ao teu coração poderosamente nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer o carinho de todos os irmãos, irmã Daniele, paz do Senhor, querida, que Deus te abençoe. Irmão Tiago, paz do Senhor, profeta, Deus te abençoe. Bom dia a todos, amados irmãos. Irmã Francisca, paz do Senhor, querida. Eu quero glorificar a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Ontem nós tivemos um culto aqui na nossa igreja, maravilhoso, irmão, maravilhoso, maravilhoso. Presença do nosso Deus, a presença gloriosa do nosso Senhor Jesus esteve conosco. Eu não tenho palavras para agradecer tudo que o nosso Senhor Jesus tem feito por nós, né? Eu não tenho palavras. Hoje é sábado, dia 21 de setembro. Quero fazer um convite aqui, um barulho de vento. É verdade, é o ventilador, minha filha. Vou desligar aqui, peraí. Estamos ao vivo aqui, gente. Estamos ao vivo aqui. O Pai do Senhor Fabinho. Doutora, Pai do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos ter um evento. Gostaria de convidar você, meu irmão, minha irmã, para estar conosco hoje. Às 7h30 da noite vai dar o início. Hoje vai estar conosco aqui a primeira é a orquestra da Primeira Igreja Batista da Lapa. Vai ser um evento que nós estamos aguardando há dias. Vai ter palavra, né? Um momento da palavra e o mover. Vai ser um culto de adoração ao Senhor com essa orquestra. É louvor mesmo. Vamos estar ministrando louvores, só que com todos os instrumentos, né? De uma orquestra mesmo. Vai ser algo maravilhoso, maravilhoso. Hoje à noite, hoje é sábado. Se você não tiver compromisso, né, vem para cá. Vai começar às 7h30 da noite, né, os ajustes finais ali, 8 horas começa o culto, né? Estamos convidando um pouquinho cedo, porque a gente quer começar cedo, para dar tempo mesmo para nós adorarmos o Senhor. Então, quero agradecer aqui de coração todos os irmãos e irmãs que puderem estar conosco hoje. Vai ser uma bênção em o nome do Senhor Jesus. Irmã Maísa, paz do Senhor, guerreira. Então hoje, 7h30 da noite, é a apresentação da orquestra sinfônica aqui da Primeira Igreja Batista da Lapa. Nós contratamos um ônibus para trazer os músicos, os instrumentos musicais. É muita coisa. Vai ser maravilhoso, maravilhoso. Agradeço de coração. Daqui a pouco nós vamos colocar o endereço aí para você que, ao decorrer da programação, quiser estar conosco. Nós estamos em Barueri, Zona Oeste de São Paulo, tá bom? Se você puder, abra a palavra do Senhor. Irmã Cris, a paz do Senhor, querida. Abra a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 5. Quero compartilhar uma palavra que estava comendo uma palavra nessa manhã em nome de Jesus. Pastor Joabe, paz do Senhor, uma alegria ter os amados irmãos conosco, em nome de Jesus, amém? Palavra de Deus, livro do profeta Daniel, capítulo 5. O título da minha Bíblia fala assim: o banquete do rei Belsazar. Pastor Anice, um beijo, pastor Anice, no seu coração, do seu esposo, Rafael D'Arezzo. Pastor Rafael, um beijo no teu coração, saudade. Quantos anos, hein? Ô, glória. Pastor Jorge, olha quem está na live aí.
Que alegria, meu amado. Um grande abraço, querido. Vamos para a palavra? Livro do profeta Daniel aqui, capítulo 5, versículo 1. Certa noite o rei Belsazar, da Babilônia, deu um banquete, convidou 1000 autoridades do seu país e começou a beber vinho com seus convidados. Depois de beber bastante, mandou que trouxessem uns copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Belsazar queria os copos para que ele, os seus convidados de honra, as suas mulheres, as suas concubinas, usassem para beber vinho. Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles e a louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeiro e de prata. De repente, apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar, ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Depois, gritando, ordenou que chamassem os adivinhos, os sábios, os astrólogos. Logo que eles chegaram, Belsazar disse: aquele que ler o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer, será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Todos os sábios entraram no salão, mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede. Nem explicar ao rei o que aquilo queria dizer. O rei assustou ainda mais e o seu rosto ficou mais pálido ainda. E nenhuma das altas autoridades sabia o que fazer. Então a rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e do seu convidado de honra, entrou no salão e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Que o rei viva para sempre. Não se assuste, nem fique pálido assim, pois aqui no seu reinado há um homem que tem o espírito dos santos deuses. Quando Nabucodonosor, o seu pai, era rei, esse homem provou que era ajuizado, inteligente e sábio, tão sábio como os deuses. E o rei Nabucodonosor pôs esse homem como chefe dos sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos. Pois Daniel, esse homem, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, pensa com muita clareza. Ele é sábio e inteligente e pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele explicará o que está escrito na parede. Amém? Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Sabe, querido, eu quero glorificar o Senhor, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso e nos ensina todos os dias, sabe, nos ensina através das Escrituras Sagradas, através da palavra gloriosa do nosso Senhor, como nós devemos nos portar, como nós devemos nos conduzir, como nós devemos, sabe, ser referência nessa sociedade. Daniel, ainda quando era muito jovem, foi levado como cativo para a Babilônia. A situação dele, a princípio, não era fácil. Ele e mais 3 amigos foram escolhidos para se apresentar diante do rei, e eles foram preparados durante 1 ano inteiro, porque o rei queria pessoas que fossem sábias, pessoas que estivessem ali fazendo parte do reinado e usando ali a sua sabedoria para aperfeiçoamento do seu governo. E Daniel,
se sobressaiu, se destacou entre os demais quando ele foi para a Babilônia. Por quê? O espírito dos santos deuses, como diz aqui a mãe desse rei aqui, Belsazar, estava sobre ele. Que espírito que é esse? É o espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus que estava sobre a vida de Daniel. Deus era com ele. Ele estava na Babilônia, ele estava lá morando na Babilônia, mas ele não era da Babilônia. Um dia, Daniel foi um dos homens que viveu experiências gloriosas com Deus. Mas um dia, a Bíblia conta a história desse Belsazar. Esse rei Belsazar, ele é filho de Nabucodonosor, né? Um rei que também tinha sido um rei que regia a nação com vara de ferro. E ele matava quem ele queria, ele deixava viver quem ele queria, ele rebaixava quem ele queria, ele exaltava quem ele queria. E vou falar de Belsazar. Assumiu o trono do pai. Certa noite, o rei Belsazar da Babilônia deu um banquete, convidou 1000 autoridades do seu país e começou a beber vinho com seus convidados. Depois de beber bastante, mandou que trouxessem os copos de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Belsazar queria os copos para que ele, os seus convidados de honra, as suas mulheres, as suas concubinas, usassem para beber vinho. Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber neles. Dá para você imaginar uma festa com 1000 convidados? Dá para imaginar uma festa aonde está todo mundo tomando cachaça? 1000 pessoas bebendo. Os convidados estavam com suas esposas, alguns convidados estavam com as suas concubinas, que eram as suas namoradas, que eram as suas amantes. E imagina o nível dessa festa. Imagina o nível de depravação nessa festa de 1000 pessoas, regado a muita bebida, a muita comida e a muita farra. Esse rei, que tinha toda a autoridade, que tinha todo o governo daqueles dias, ele faz uma festa que eles estavam na Babilônia. Deus, eles não temiam a Deus, eles não serviam a Deus, eles serviam aos outros deuses, né? Olha só o que acontece nessa festa. Olha o que acontece nessa festa. Certa noite, o rei Belsazar da Babilônia deu um banquete, convidou 1000 autoridades do país e começou a beber vinho com os convidados. Depois de beber bastante, meu irmão, se a Bíblia fala bastante, é porque é bastante mesmo. Daiane, paz do Senhor, pastora Larissa. Depois de beber bastante, mandou que trouxessem os copos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Belsazar queria os copos para ele, os seus convidados de honra, as suas mulheres, as suas concubinas, e os usassem para beber vinho. Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber neles e a adorar os seus deuses de ouro, os seus deuses de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente, apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar, ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Quando Nabucodonosor, pai de Belsazar, havia invadido Jerusalém
eles destruíram o templo e eles trouxeram todos os objetos sagrados do templo para a Babilônia. Em uma festa, anos lá na frente, em que esse rei Belsazar está fazendo uma orgia, uma festa podre, uma festa abominável aos olhos de Deus. Ele tem uma brilhante ideia de pegar as taças de ouro que eram consagradas a Deus, que eram usadas pelos sacerdotes nas cerimônias dentro da casa de Deus em Jerusalém, e ele manda trazer essas taças que o seu pai havia trazido lá do templo de Jerusalém, quando ele entrou e invadiu a cidade de Jerusalém, e ele começa a beber naquelas taças sagradas, consagradas a Deus. Ele começa a beber vinho com seus convidados naquela festa mundana, naquela festa de pecado, naquela festa onde estava reinando, eram os deuses daqueles dias, eram os demônios daqueles dias. E aí, meu irmão, Deus lançou uma sentença terrível contra a vida daquele homem que tocou na onde não era para tocar, que bebeu aonde não era para beber, que, teve a ideia que não era para ter. E nós temos que tomar cuidado. Temos que cuidar. A gente tem que aprender com a palavra de Deus. Nós temos que aprender com a palavra do Senhor. Um dia uma ovelha amada que estava num processo de recai na bebida, recai nas drogas, vem para a igreja. Recai nas drogas, vem para a igreja. Recai nas drogas, recai na bebida, vem para a igreja. Toma cuidado, hein? Toma cuidado com esses altos e baixos. Um pé na igreja, um pé no mundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Uma hora Satanás arma um laço, Satanás arma uma situação que o preço a pagar pelo pecado é muito caro. E aqui, esse Belsazar, ele brincou com aquilo que não era para brincar. Ele pôs a mão onde não era para pôr a mão. Ele tocou aonde não era para tocar. Em algo sagrado. Toma cuidado na caminhada dessa vida, meu irmão. Nós temos que ter sabedoria para nós não nos embaraçarmos com os negócios dessa vida, para nós não entristecermos ao Senhor. Palavra de Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 1. Certa noite, o rei Belsazar da Babilônia deu um banquete, convidou 1000 autoridades do país e começou a beber vinho com seus convidados. Depois de beber bastante, mandou que trouxessem os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Belsazar queria os copos para ele, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas usassem para beber vinho. Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber neles e a louvar os deuses de ouro, a adorar os deuses da Babilônia de ouro, adorar os deuses da Babilônia de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. De repente, no meio dessa festa podre, de repente veio a sentença. De repente veio a mão poderosa do Senhor contra aquele rei que conhecia a história do seu pai, conhecia todas as situações que o seu pai passou, porque Nabucodonosor não dava glória a Deus. E por causa da sua soberba, o Nabucodonosor é o pai de Belsazar. Por causa da soberba de Nabucodonosor, um dia Deus avisa através de Daniel, o rei Nabucodonosor, para ele dar glórias a Deus, para ele reconhecer que existia um Deus, para ele ser mais humilde. E ele não quis dar glória a Deus. Passou 1 ano depois daquela palavra profética que Daniel deu para Nabucodonosor.
Um dia Nabucodonosor está olhando para o céu e ele perde o sentido, ele perde o raciocínio, ele é retirado do meio dos homens, ele começa a rastejar como um animal, ele começa a andar como um animal, ele começa a morar, a dormir no sereno, no campo, ele começa a comer capim, ele se torna uma pessoa sem raciocínio, ele se torna um animal. A Bíblia fala que crescem pelos, que crescem as unhas de Nabucodonosor e ele se torna um bicho. Durante 7 anos da vida desse homem, ele vive como um bicho no meio do mato, no meio do sereno, no meio do mato. Por quê? Porque não deu glórias a Deus. Sabe, muitas vezes Deus nos dá a oportunidade de servir a Ele, de adorar a Ele, de andar na sua presença, mas por causa da nossa teimosia, por causa da dureza do nosso coração, por causa da nossa vaidade, da nossa soberba, por causa da nossa altivez, eu sou, eu faço, eu tenho. Você não tem nada, rapaz. Você não é nada sem Deus, eu não sou nada sem Deus, nós não somos nada sem Deus, eu só estou onde eu estou, você só está onde você está, porque a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida, porque se não fosse assim, nem eu, nem você estaríamos vivendo a misericórdia do nosso Deus. Nabucodonosor ficou numa prova de 7 anos. 7 anos vivendo como um animal, o pai de Belsassar. E esse Belsassar aqui, que foi sucessor de Nabucodonosor, será que ele não sabia tudo que o pai dele passou? Lógico que ele sabia. Ele tinha clareza, ele tinha entendimento que o seu pai viveu como um bicho durante 7 anos da sua vida. Um dia, Nabucodonosor olhou para o céu e reconheceu que existia um Deus todo-poderoso, que era dono dos céus e da terra, o criador de todas as coisas. Ele reconheceu que só ele era Deus. Quando houve esse reconhecimento, quando Nabucodonosor no pasto, quando Nabucodonosor na prova, quando Nabucodonosor vivendo como um bicho, olhou para o céu e reconheceu que existia um Deus todo-poderoso, que era dono do céu e da terra, criador de todas as coisas, o Senhor o recobrou o juízo, o reconstituiu o seu juízo. E ele começou a ver com clareza, a pensar com clareza. Deus trouxe ele de volta para o seu trono. Ele reinou novamente sobre a Babilônia, mas ele mandou fazer um edito. Ele mandou escrever um documento. E esse documento era um reconhecimento que não existia outro Deus além do Deus que Daniel servia. Sabe, irmão, tem momentos que nós estamos pastando, que nós estamos comendo capim, que nós estamos passando prova, que nós estamos no sereno, estamos no deserto, estamos na luta. E se nós não quebrantarmos o nosso coração, olharmos para o céu e reconhecermos que nós não somos nada sem Deus, nós vamos continuar na prova. Mas se nós olharmos com se nós olharmos com arrependimento para o céu, coração quebrantado, a misericórdia do Senhor virá sobre a minha vida, sobre a sua vida, e a sua história será mudada. Eu quero falar para você que está aqui nesta manhã, o nosso Deus é especialista
em mudar o cativeiro, em mudar a sentença, em mudar a história, em criar milagre na vida de todos aqueles que buscam a Ele. Sabe, querido, creia, busque o Senhor de todo o seu coração, busque a Ele de todo o seu coração. Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar a tua casa, Ele vai transformar a tua família, Ele vai mudar esse cenário que aparentemente é um cenário de luta, de dificuldade. Olha o que a palavra fala, mesmo sabendo de tudo o que o seu pai havia vivido, Belsazzar, sucessor do trono de Nabucodonosor, seguiu a sua caminhada errante, soberbo, altivo, querendo fazer do seu jeito, querendo fazer da sua maneira. Faz uma festa para 1000 convidados. E não era uma festa assim. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Escuta, presta atenção. Essas festas aqui não eram uma festa assim. Olha, eu estou enviando um convite, vai ter uma festinha de aniversário aqui em casa, vai começar às 18 horas. Quando dá 11 horas da noite, a festa acaba. Não, filho, a festa durava meses. A festa durava meses. Foram dias e dias de orgias, dias de prostituição, dias e dias, sabe, de coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Chega um dia, hein? Chega um dia que a conta chega. Chega um dia que é o acerto de contas. E chegou o dia, hein? E chegou o dia de acertar as contas com Deus Todo-Poderoso. Olha só, Belsazzar, depois de beber bastante, o rei, depois de beber bastante com seus convidados, muita farra, muita mulherada, depois daquela vida toda torta, depois de beber bastante, mandou que trouxessem os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Sabe, irmão, como é que estava a condição do rei Belsazzar depois de beber bastante? Como é que estava a condição? Ele estava bêbado, irmã Elisângela. Ele estava bêbado, ele estava alcoolizado, ele estava chaparral, ele estava para lá de Marrakech, ele estava cheio do petróleo, cheio da chupila, e o homem, quando está embriagado, a mulher quando está embriagada, ela faz o que não deve fazer, ele faz o que não deve fazer. Eu não sei porque estou pregando isso aqui, mas eu creio que tem endereço essa palavra, tem endereço. Tome cuidado, irmã Renilda, paz do Senhor, querida. Sabe, tome cuidado. Sabe, Deus nos chamou, sabe, Deus nos arrancou das trevas para a sua poderosa luz. Sabe, toma cuidado. O homem embriagado, o homem entorpecido, a mulher entorpecida, a mulher embriagada, ela faz besteira. Quem já viu, irmão, um homem bêbado numa festa? Quem já viu uma mulher bêbada numa festa? Quem já viu um homem fazendo papelão numa festa? Uma mulher fazendo papelão, dando vexame, capotando, derrubando a mesa, sabe? Eu vi um vídeo uns anos atrás de uma festa de casamento, uma mulher bêbada, dançando sozinha, tinham armado uma tenda grande para a festa, e ela foi dançando bêbada, ela tropeça e bate numa estaca, e a estaca era que sustentava toda a tenda, onde os convidados estavam ali para um almoço tal. Meu irmão, que vexame. Era essa condição que estava Belsazzar com os seus convidados nesse dia. Sabe, eu quero falar para você, meu irmão. Sabe, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.
Sabe, Deus quer escrever uma nova história na minha vida. Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Irmão Reinaldo, Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Pastora Anice Garcia, Deus nos arrancou daquele mundo de trevas para nos levar para a sua poderosa luz, para que nós façamos aquilo que agrada ao Senhor e venhamos resgatar as vidas que estão perdidas aí fora. Esse camarada aqui, ele sentou na mesa com quem não era para sentar, ele se relacionou com quem não era para se relacionar, ele pôs a mão onde não era para pôr a mão, sabe, ele pegou o que não era para pegar. Toma cuidado, querido, toma cuidado. Sabe, a sabedoria, o princípio, o temor a Deus, a Bíblia fala que é o princípio da sabedoria. Quando eu temo o Senhor, eu começo a me tornar um homem sábio, porque eu não vou querer errar, não vou querer pecar. Esse homem perdeu o reinado, esse homem perdeu o trono, porque ele pôs a mão onde não era para pôr. Esse homem perdeu a posição que ele estava. Ele morreu porque, sabe, ele fez aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Existe a morte física, mas existe também a morte espiritual. Existem pessoas que estão fora da igreja, que outrora serviam a Deus, participavam dos cultos, tinha uma vida de oração, tinha uma vida de jejum, uma vida de santidade, tinha uma vida de cultuar a Deus, estava na igreja uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Tem pessoas que tinham ministério na igreja. Mas sabe, em algum momento começou a dar uma brecha, em algum momento começou a fraquejar, em algum momento começou, sabe, a oscilar, em algum momento começou a tirar a mão do arado, em algum momento começou a se descomprometer com a obra de Deus, até que veio Satanás e arrancou com mão grande. E hoje está no mundo, bebendo, fumando, dançando as danças do mundo, está nas festas, nos forró, nas baladas, curtindo as mulheradas da rua, curtindo os homens da rua, curtindo as coisas da rua. E muitos que se encontram nessa condição hoje têm uma dificuldade enorme de voltar ao primeiro amor. Voltar por quê? Porque o diabo vem com força, Satanás vem com força para tentar segurar aquela vida no caminho da escuridão, para que essa pessoa não tenha o direito de ter a vida eterna. A morte de Belsazar aqui foi porque ele não respeitou as coisas sagradas. Toda vez que eu e você desrespeitamos as coisas sagradas de Deus, nós perdemos. Nós perdemos aquele que esteve no Santo dos Santos, como diz o louvor. Em outro lugar, não quer ir para outro lugar. É tempo de nós voltarmos ao primeiro amor. É tempo de nós abandonarmos os maus costumes, as más conversações, as más amizades, os maus hábitos. É tempo de nós renunciarmos tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que nos rouba da eternidade com Cristo e voltarmos para o primeiro amor. Esse homem aqui, o Belsazar, ele morreu nesse mesmo dia. Ele morreu matado. Por quê? Porque Deus permitiu. Porque o nível de pecado na vida desse homem foi insuportável. Sabe, eu contei aqui já, há 2 meses atrás, 2 meses e pouco atrás, eu recebi o convite de uma família da nossa igreja que tem um apartamento no Guarujá. Eles têm esse apartamento há mais de 20 anos, era do pai. Pastor, vamos passar o sábado lá no Guarujá com as crianças. Eles têm 3 filhos pequenos, eu tenho 2. E nós fomos na sexta-feira, à noite sempre para comer uma pizza. No sábado fomos para uma praia do Guarujá, passamos um dia inteiro na praia, foi muita alegria, foi muita
sabe, tranquilidade, tomando um suco de abacaxi, tomando uns guaraná gelado. Eu fui que nem farofeiro mesmo, sabe? Eu levei uma caixa térmica que eu tenho aqui em casa, passei no supermercado, comprei um monte de suco, compramos uns refrigerantes, uns sucos, e colocamos no congelador à noite, de sexta para sábado. No sábado de manhã levamos a maioria, quase tudo congelado, para passar o dia inteiro na praia. Chegou no sábado à tarde, ainda tinha suco gelado na caixa de isopor. Coisa de farofeiro, mas foi coisa linda do céu. Decidimos passar o domingo lá. E ficamos no domingo, fomos em outra praia, foi gostoso, ficamos o dia inteiro comendo um peixinho, tomando um suco, falando das coisas de Deus. Foi maravilhoso, irmão, maravilhoso. No final da tarde do domingo, 5 e pouco, 6 horas, quando o sol abaixa um pouco assim, tá começando a entrar a noite, escutei um tiro. Pá! Daqui a pouco outro tiro. Pá, 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 pá. Uma sequência. Bem perto das cadeiras onde nós estávamos sentados na praia. Uma correria, um corre dali, as crianças desesperadas, a gente desesperada, pega a bolsa, pega uma coisa, fomos para um quiosque se abrigar. Daqui a pouco, meu irmão, eu vi um tumulto em volta de um rapaz, bem pertinho de onde a gente estava. É o ladrão, mata ele. Um rapaz foi assaltar um grupo que estava na areia, foi assaltar com um revólver na mão, só que no meio desse grupo tinha um policial militar. O policial reagiu, o bandido deu um tiro que não acertou ninguém, o policial deu uns 5 tiros nesse camarada. Ele caiu no chão e começaram a bater nele, a chutar ele. E eu falei para minha esposa, amor, eu vou lá falar de Jesus para esse homem, ele vai morrer. E eu fui lá, entrei no meio daquele povo, me ajoelhei, falei para ele, meu irmão, você tem que aceitar Jesus agora, entrega a sua vida para Jesus agora. Ele, pastor, se o Senhor me tirar, se Jesus me tirar dessa, eu vou servir a ele. Me arrancaram com toda a força daquele homem. Ele assaltou ontem aqui, ele voltou hoje para assaltar, ele tem que morrer. E bateram. Olha, irmão, uma coisa terrível, isso não faz 3 meses que eu vivi isso. Fui lá falar para o bandido se arrepender. Eu senti que ele ia morrer. Ele tomou vários tiros. O socorro demorou para chegar uns 15 minutos. Depois que o socorro chegou, 15 minutos ainda a ambulância estava lá e não tinham tirado ele. Já tinha 30 minutos e o cara na areia. A ambulância estava lá, o corpo de bombeiro estava lá. 15 minutos e o cara na areia. O que eu entendi? Eles queriam que ele morresse. Mas eu não quero julgar esse mérito. O que eu quero falar, meu irmão, a sentença para aquele cara acabou naquele dia. Eu acredito que ele teve a oportunidade de se arrepender, ele teve a oportunidade de mudar de vida, mas ele insistiu no erro, ele insistiu no pecado. Chegou o dia da sentença de morte. Tomou uns 6 tiros e apanhou muito, mas muito mesmo, meu irmão. Eu fiquei traumatizado com a cena que eu vi. Sabe, esse Belsazar, ele viu o que o seu pai passou. O seu pai, Nabucodonosor, ficou 7 anos vivendo como um animal, perdeu a consciência, começou a andar de 4 pés, começou a andar de 4. Nasceram pelos como animais, pelos e pelos como animais, irmão. As unhas dele cresceram. Nabucodonosor virou um bicho, ele perdeu a consciência, ele começou a pastar junto com os animais, ele começou a comer mato, comer grama. Foi uma sentença dada por Deus. 7 anos da vida desse homem, 7 anos inteiro ele viveu como um bicho.
E o seu filho Belsazar viu tudo isso, viu o que o pai passou. Depois de 7 anos, o Nabucodonosor um dia olha para o céu e reconhece que Deus é Deus e que ele não era nada. E Deus, por misericórdia, recobra, volta, torna, devolve a consciência de Nabucodonosor e tira ele daquela prova, e tira ele daquela luta, e devolve o trono dele, e ele se torna mais poderoso do que era antes. E esse filho viu tudo que o pai passou, mas não mudou de vida. Pô, meu irmão, Deus quer nos ensinar, o Senhor quer nos ensinar. Esse homem perdeu o seu trono, perdeu o seu reinado, sabe, foi assassinado porque ele teve a oportunidade de aprender com o erro do outro e não quis. Olha o que a palavra do Senhor fala. De repente apareceu a mão de um homem e nela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar, ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Depois gritou e ordenou que chamasse os adivinhos, os sábios, os astrólogos. Logo que eles chegaram, Belsazar disse: aquele que ler o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer, será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a 3ª autoridade mais importante do meu reino. Todos os sábios entraram no salão, mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede, nem explicar ao rei o que aquilo queria dizer. O rei se assustou ainda mais. Palavra do Senhor. O rei se assustou ainda mais. O seu rosto ficou mais pálido ainda. Nenhuma das altas autoridades sabia o que fazer. Então a rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos seus convidados de honra, entrou no salão e disse ao rei: que viva o rei, que o rei viva para sempre. Não se assuste, nem fique pálido assim, pois aqui no seu reino há um homem. Olha o currículo do homem de Deus. A mãe de Belsazar, olha o currículo que ela tem de Daniel. Ó como que Daniel era conhecido. Olha o currículo de Daniel. Palavra do Senhor. Pois aqui no seu reino, Daniel capítulo 5, versículo 11. Pois aqui no seu reino há um homem que tem o espírito dos santos deuses. Quando Nabucodonosor, o seu pai, era rei, esse homem provou que era ajuizado, inteligente e sábio. Olha qual era o conceito que Daniel tinha para algumas pessoas ali. Ele era um homem ajuizado, inteligente e sábio. Tudo isso, quando eu escuto uma palavra dessa, quando eu leio essa palavra, eu tenho que orar assim: Senhor, eu quero ser um homem ajuizado. Senhor, eu quero ser um homem inteligente, eu quero ser um homem sábio. Eu quero ter a sabedoria da tua palavra. Eu quero ter a inteligência da tua palavra. Eu quero ter o juízo da tua palavra. Eu quero andar na verdade da tua palavra. Eu quero fazer aquilo que agrada o teu Santo Espírito. Me ensina, Senhor. Me dá sabedoria. Me dá sabedoria para mim ser um homem de Deus. Me dá sabedoria, você, mulher, para ser uma mulher de Deus. Me dá sabedoria para ser uma boa esposa. Me dá sabedoria para ser uma boa mãe. Me dá sabedoria para ser uma boa empregada. Me dá sabedoria para ser uma boa patroa. Me dá sabedoria para ser um bom pastor. Me dá sabedoria para ser um bom funcionário. Você tem que buscar isso de Deus. Me diga, como é que você está sendo conhecido diante da sociedade? As pessoas olham para você, qual é a referência que elas têm de você?
qual é a referência que elas têm de você. Essa mãe aqui, ela não tinha uma vida comum com Daniel. Daniel, meu amigo. Daniel, meu companheiro. Ah, eu conheço Daniel. Nós vamos junto para a igreja. Não, conheço Daniel. Eu estou no WhatsApp todo dia com Daniel. Não. A mãe do rei não tinha relacionamento com Daniel. Mas ela tinha o quê? Testemunho, ela tinha uma referência. Sabe, tem pessoas que não têm a nossa amizade, nós não nos falamos todos os dias, mas ela sabe quem nós somos. Ela sabe. Eu já fui uma pessoa de caráter duvidoso. O Éder, lá atrás, 20 e poucos anos para trás, 30 anos atrás, eu era conhecido como um cara cachaceiro, drogado, mulherengo, só era trabalhador, porque o resto de reputação, a minha reputação era podre, a minha reputação era ruim. Mas quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus, abri o coração para o Senhor, me entreguei de verdade e decidi a servir ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de todo o coração, Ele mudou o parecer da minha vida, Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha reputação. Hoje eu não sou mais o drogado, hoje eu não sou mais o nóia, hoje eu não sou mais o marido traidor, hoje não, hein? Hoje eu sou o homem de Deus, hoje eu sou o pastor Éder, hoje eu sou o vaso que ora pelos irmãos. Eu sou esse homem hoje, por quê? Porque eu abri o coração para ser transformado por Deus. Abra o teu coração, abra o seu coração para ser uma nova mulher em Cristo Jesus. Abra o coração para ser um novo homem em Cristo Jesus. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua sorte. Olha só o portfólio. Vou falar difícil. Olha o portfólio. Olha o currículo de Daniel. Pois aqui no seu reino há um homem que tem o espírito dos santos deuses. Quando Nabucodonosor, o seu pai, era rei, esse homem provou que era ajuizado, inteligente e sábio, tão sábio como os deuses. E o rei Nabucodonosor pôs esse homem como chefe dos sábios, dos adivinhos, dos feiticeiros e dos astrólogos. Põe uma vírgula aqui. O rei Nabucodonosor reconheceu que Daniel se sobressaía sobre os demais conselheiros daqueles dias, a tal ponto que ele estava à frente. Daniel estava à frente aqui. Ele estava à frente aqui dos chefes dos sábios, ele estava à frente dos adivinhos, dos feiticeiros, dos astrólogos. Ele ficou por cima de todo mundo. Pois Daniel, esse homem a quem o rei deu o nome de Beltesazar, pensa com muita clareza. Olha só, irmão, olha o ímpio, porque a mãe de Nabucodonosor não era crente, hein? Não era crente não, hein? Ó, a mãe de Beltesazar não era crente. Presta atenção. Olha a referência que ela tinha de Daniel. Olha só. Pois Daniel, esse homem a quem o rei deu o nome de Beltesazar, pensa com muita clareza. Ele é sábio e inteligente e pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Meu Deus! Olha o requisito do homem de Deus. E Deus pode dar isso para você, pode dar para mim, se nós buscarmos o Senhor em oração, em uma vida de santidade, em uma vida honesta diante da sociedade. Se nós tivermos uma conduta que agrada a Deus e buscarmos ao Senhor, Ele pode dar isso para você. Ele pode dar isso para você. Olha o currículo de Daniel, irmão. Olha o currículo de Daniel. Daniel capítulo 5, versículo 12. Olha o currículo de Daniel.
Pois Daniel, esse homem a quem o rei deu o nome de Beltesazar, pensa com muita clareza. Ele é sábio e inteligente e pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele explicará o que está escrito na parede. Glória seja dada a Deus! Glória seja dada a Deus! Olha o currículo do homem de Deus. Meu irmão, eu leio isso, eu quero viver isso na minha vida, eu quero ter isso na minha vida. Você tem que buscar isso do Senhor. Pois Daniel, esse homem a quem o rei deu o nome de Beltesazar, pensa com muita clareza. Você tem que orar e falar: Deus, abre o meu entendimento. Senhor, abre a minha mente. Eu quero ter clareza. Senhor, me dá sabedoria para lidar na caminhada dessa vida. Me dá inteligência, Senhor, para poder discernir, sabe, para poder viver na caminhada. Ele pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Meu Deus, eu quero ter esse currículo na minha vida. Eu, Éder Pimentel dos Santos, eu quero ter isso na minha vida. Eu quero ter isso de Deus, eu quero viver isso. Sabe, Deus pode dar isso para nós. Eu quero encerrar aqui. Segunda-feira eu continuo, porque é muita palavra aqui. Sabe, irmão, o que você está buscando de Deus? Um carro? O que você está buscando de Deus? A restauração do seu casamento? O que você está buscando de Deus? Uma porta de emprego? Tudo isso nós precisamos. Eu lembro quando eu me converti em 2000, mas me firmei mesmo em 2002. Rapaz, eu queria desesperadamente viver um milagre na minha vida econômica. Mas eu percebi que, como não estava ainda acontecendo, sabe, na minha vida econômica, eu comecei a buscar os dons espirituais. Eu comecei a buscar a presença de Deus. Eu comecei a me encher do poder do Senhor. Quero te falar nesta manhã de sábado. Hoje é dia 21 de setembro. Se encha do poder do Espírito Santo. Busque a Deus, busque a Deus, busque a Deus. Isso mesmo, Maísa. Sabe, Daniel orava 3 vezes ao dia. Sabe, busque a Deus todos os dias. Busque ao Senhor. A sua vida nunca mais será a mesma. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Sabe, irmãos, em 2003, o ano de 2003, eu contava moeda. 2003, tinha dias de eu contar moeda para pegar o ônibus para ir cultuar a Deus. Eu ia no culto de domingo de manhã, eu ia no culto de domingo à noite, eu ia no culto de terça-feira, eu ia no culto de quarta-feira, eu ia no culto da quinta tarde, no culto da quinta noite. Sabe, eu buscava Deus de todo o meu coração. Quero falar para você que está me ouvindo, cara, nessa manhã. Sabe, o seu começo pode estar de uma maneira que você, pastor, estou passando um processo, essa situação não melhora. Continue buscando a Deus. Deus não quer resolver só essa situação. Deus quer levantar você como uma mulher de Deus, como uma valente do Senhor. Deus quer levantar você como um homem de Deus, um valente do Senhor. Em 2003, eu estava contando moeda para pegar o ônibus, fazer baldeação lá no terminal de Santo Amaro de ônibus, para pegar um ônibus lá para Vila Olímpia, onde nós cultuávamos. Mas escuta, em 2006 para frente, eu não estava contando moeda para pegar ônibus. Eu estava voando de avião. De 2006, Deus abriu o leque
e eu comecei a cruzar os céus, tocando em cidades, tocando em países, tocando em nações, sabe? Pisando em Israel, na Espanha, na Inglaterra, na França, na Suíça, países da Europa, países da América do Sul. Comecei contando moeda, mas acreditei, busquei a presença do Senhor. Falei, Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero o meu chamado, eu quero o meu ministério. Eu quero o meu ministério. Eu não abro mão mais. Durante muitos anos eu andei no pecado, mas hoje, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Tudo que o Senhor tiver para mim, eu quero. Tudo que o Senhor tiver para mim, eu quero. Peça isso para Deus. Peça isso. Pastor, eu estou sem dinheiro. Você não pode ficar sem Deus, rapaz. Pastor, eu estou sem carro. Você não pode ficar sem Deus. Pastor, eu estou pagando aluguel. Você não pode ficar sem Deus. Pastor, eu estou doente. Mas você não pode ficar sem Deus. Se você tiver o Senhor na sua vida, se você estiver andando com o Senhor, se você estiver andando com Deus, essa leve e momentânea tribulação, ela passará. Ela vai passar. Ela vai produzir um peso de glória excelente. Ou seja, Deus vai tirar você da prova em honra. Deus vai tirar você dessa luta em excelência. O Belsazar, irmão, ele viu o que o seu pai viveu. Não foi uma doença que ficou, meu pai ficou 3 meses de cama. Não. Nabucodonosor ficou 7 anos vivendo, dormindo no relento, dormindo no sereno, 7 anos na rua, 7 anos comendo capim, 7 anos vivendo como animal, nasceu pelos de animal, as suas unhas cresceram, a sua consciência foi retirada, ele se tornou um bicho. Durante 7 anos, o filho viu o pai como um bicho. Depois de 7 anos, um dia ele olha para o céu e reconhece quem era Deus na vida dele. Deus recobra o juízo, Deus traz de volta a memória de Nabucodonosor, devolve o trono para ele. Ele se torna mais poderoso do que antes e ele reconhece perante todos que o único Deus que existe era o Deus dos judeus, era o Deus dos céus e da terra. Mesmo assim, o filho, lá na frente, sabe, tem a oportunidade de assumir o trono do pai e comete um erro pior do que o pai. Abre o teu coração. Não é tempo mais de errar, é tempo de aprender, de acertar, crescer na vida. É tempo de você crescer na vida. Essa prova não é para te matar. Essa prova, esse momento difícil é para você ficar grudado no Senhor e a sua vida, decolar na presença do Senhor. Você se tornar um grande homem. Daniel, irmão, se tornou o 3º homem naquele reinado. Daniel se tornou a 3ª autoridade naquele reinado. Naquela mesma noite, o rei Beltesazar morreu. Naquela mesma noite ele morreu. Eu vou pregar o restante depois, porque é muita coisa. Naquela mesma noite ele morreu. Mas o edito, o decreto, vista ele de roupas de púrpura, coloque um cordão de ouro sobre o seu pescoço, e ele, a partir de hoje, coloque aí nos registros, a partir de hoje, ele se tornará a 3ª pessoa, a 3ª autoridade mais importante desse reinado. Ele morreu naquela noite, o rei Belsazar morreu naquela noite, mas o homem de Deus subiu de graduação. Escuta, irmão, escuta. O rei morreu naquela noite, mas o homem de Deus foi promovido e continuou num lugar de exaltação no reino. Por quê? Porque o homem de Deus, ele, olha só,
ele pensa com muita clareza, ele é sábio, ele é inteligente, ele pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Daniel tinha o quê? A mente de Cristo. Daniel tinha a mente de Cristo, a sabedoria de Deus, a excelência de Deus estava sobre a vida dele. Peça a Deus hoje. Ah não, eu não tenho terceiro colegial. Ah não, eu não tenho faculdade. Ah não, eu não tenho nível universitário. Não é isso não, hein? Não é isso não, hein? Não é isso não, hein? Sabedoria do céu, sabedoria de Deus. Tem muitas pessoas com diploma, mas têm uma vida de pecado, já foram para o inferno faz tempo. O que nós estamos falando aqui é a sabedoria do céu, é a sabedoria de Deus, que Ele dá para todos aqueles que buscam. Deus quer te dar sabedoria para você não tropeçar na caminhada dessa vida. O Senhor vai te dar sabedoria para você andar na verdade. A Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos dar libertação e vai nos conduzir a um caminho de vitória. É tempo do povo de Deus ser conduzido através da palavra de Deus para um caminho de vitória. Quero orar por você. Pai, quero te agradecer nesta manhã por esta palavra tão especial. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado, meu Senhor Jesus. Tu és maravilhoso, Tu és tremendo. O Senhor é o nosso Deus forte, o nosso El Shaddai, o príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Oh, meu Senhor amado, vem ao nosso encontro nesta manhã, vem ao encontro desta mulher, vem ao encontro deste homem. Muda, meu Pai, muda a sorte destas famílias, muda a sorte do Teu povo. Senhor, tira toda a falta de entendimento da nossa mente, tira toda a falta de sabedoria, meu Pai, usa de misericórdia com Teu povo. Meu Deus, nos dá sabedoria, Senhor, nos dá sabedoria do alto, nos dá sabedoria do céu, para que nós possamos nos conduzir prudentemente na caminhada desta vida e vencer e alcançar, Senhor, patamares de honra, porque o Senhor é o Deus que honra aqueles que o servem. Eu profetizo em nome de Jesus nesta manhã que haverá, Senhor, haverá, meu Deus, honra sobre a vida dos Teus filhos. Promove como o Senhor promoveu Daniel na Babilônia, promove essa mulher no seu trabalho, promove esse homem no seu trabalho, levanta a vida desse homem profissionalmente, levanta a vida dessa mulher profissionalmente, muda a história do teu filho, muda a história da tua filha, para a honra e glória do eterno Deus. Pai, eu abençoo todos aqueles que estão enfermos. Eu profetizo, Senhor, o Teu milagre nesta manhã. Eu profetizo a Tua cura nesta manhã. Eu declaro, Senhor, que aonde esta mensagem chegar, haverá mudança, haverá transformação, haverá, Senhor, a manifestação do Teu poder, para que o Teu nome seja glorificado, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Eu sou o pastor Éder Pimentel. Sou pastor aqui na cidade de Barueri, na zona oeste de São Paulo. Quero declarar essa palavra de Deus. Daniel capítulo 5. Não deu para pregá-la toda. Segunda-feira vou pegar uma outra parte. Quero falar para você que está aqui, meu amado. Abra o teu coração para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Não toque nos ungidos do Senhor. Não toque naquilo que é sagrado, consagrado a Deus. Ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus. A Bíblia fala assim, todo aquele que pede perdão, se arrepende, alcança a misericórdia do Senhor. Todo aquele que pede perdão, se arrepende, alcança a misericórdia do Senhor. Se arrependa nessa manhã. Peça perdão nesta manhã, se posiciona nesta manhã, coloca a sua vida diante do altar de Deus nessa manhã,
Peça sabedoria ao Senhor nesta manhã e Ele vai te dar sabedoria e vai te ajudar a vencer e vai ajudar você a viver uma nova vida na presença do Senhor. Que essa palavra venha de encontro com o seu coração. Que Deus te abençoe, que o Senhor te honre, que o Senhor te prospere, que o Senhor faça de você um vencedor, uma vencedora, em nome do Senhor Jesus. Se você puder, compartilhe essa mensagem aí. Talvez uma pessoa hoje precise ouvir essa palavra. Talvez uma vida hoje está se sentindo para baixo, desanimada, buscando uma resposta. Essa palavra pode ser uma resposta. Não é a palavra do Éder, é a palavra de Deus. A palavra do Éder não muda ninguém, a minha palavra não muda ninguém. É a palavra do Deus Todo-Poderoso, declarada na minha boca, que vai mudar a vida de alguém. É a palavra do Todo-Poderoso, do El Shaddai, o Príncipe da Paz. A palavra do nosso Senhor Jesus nos teus lábios, que vai transformar vidas aí fora. Quando você abrir a tua boca e falar desse Deus poderoso, as pessoas serão transformadas para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém. Se você puder, dá um compartilhar aí. Hoje, 7h30 da noite. Hoje, 21 de setembro, sábado. Te espero hoje. Um culto maravilhoso, um culto glorioso hoje, irmãos. Vem hoje. Hoje, a orquestra da Primeira Igreja Batista da Lapa vai estar conosco. Nós alugamos um ônibus para trazer esse povo. Vai ser maravilhoso. Vai estar conosco aqui o maestro Sérgio Vilas Boas. Maestro Vilas Boas vai estar conosco. Meu irmão, vai ser tremendo. Se dá uma oportunidade, a entrada é franca, sabe? Você não paga nada, traz um convidado. Não é um culto normal, irmão, me perdoa, não é um culto normal. Nós nos preparamos muito para esse culto e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Hoje, 19h30, Tiagão, obrigado. Olha o endereço aí, ó. Endereço Rua Pirâmides, número 120, o bairro é Vila Porto Barueri. Nós estamos na altura... Nós estamos aqui numa travessa da rodovia Castelo Branco, na saída 26A da Castelo Branco, sentido São Paulo interior. Se você vem de carro, você vai passar por Osasco, vai passar o pedágio da Castelo, você vai passar ali do lado do Shopping Tamboré, vai passar a entrada de Alphaville, vai passar por cima da ponte, uma ponte enorme que passa por cima do Rio Tietê, vai ter o posto da Polícia Rodoviária. Passou o posto da Polícia Rodoviária, a primeira saída à direita, a saída 26A, é a saída para a nossa igreja. Vai ter uma placa lá, Corpo de Bombeiros, 18ª Companhia do Corpo de Bombeiros, lá embaixo, no final da Rua da Prata. Nós estamos na rua de trás do Corpo de Bombeiros. O portão dos fundos do Corpo de Bombeiro é a nossa igreja. E ali ali, geograficamente foi escolhido aquele lugar, porque quando pega fogo, incendeia tudo, tem que chamar o bombeiro para apagar, porque é muito fogo, é brincadeira. É brincadeira. Ô glória, um beijo no teu coração. Que você tenha um ótimo final de semana. Que você tenha um ótimo final de semana. Que o Senhor Jesus te abençoe neste sábado, te abençoe neste domingo e que você venha viver um final de semana de muita paz, de muito contentamento, de cumprimento de promessa em nome do Senhor Jesus. Para terminar, tá? Daniel capítulo 5, versículo 12. Pois Daniel, esse homem a quem um rei deu o nome de Beltesazar, pensa com muita clareza. Ele é sábio e inteligente. Pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Portanto, chamem Daniel e ele explicará o que está escrito na parede. Vão mandar te chamar. Vão mandar te chamar. Vão mandar te chamar para aconselhar. Vão mandar te chamar para orar. Vão mandar te chamar para evangelizar. Vão mandar te chamar para visitar. Vão mandar. Porque as pessoas vão olhar e vão saber assim, ali vai uma mulher de Deus. Ali vai um homem de Deus. Receba essa palavra. Ó,
Um beijo no teu coração. Amanhã, domingo, 10 horas da manhã, o culto da família, das 10 ao meio-dia. E à noite, culto da família, das 18 às 20 horas. Das 6 da tarde às 8 da noite. É o culto da família. Um beijo. Deus abençoe todos vocês na paz gloriosa do nosso Senhor Jesus.